projeto Come Livros, os livros adotados para o terceiro ano do ensino médio, certo? Eu vou começar falando de 1984, que é um livro que tem um potencial gigantesco dentro da sala de aula para algum debate ou para pesquisas, e o que eu recomendo muito é que trabalhe com a área de informação, então para contemplar o conhecimento, a competência do conhecimento da BNCC, eu acho que a gente pode trabalhar aqui com a linguagem também, porque um dos pontos fortes dessa história é a parte de você pegar um regime totalitário e transformar a linguagem por causa desse regime e também informação. A gente pode trazer aqui, falar sobre a pós-verdade, né, que é o que está bombando ultimamente. Mas vamos falar sobre o livro, tá? Para não confundir aqui e não confundir vocês. O livro ele fala de um futuro distópico, onde as pessoas elas são controladas por um negócio que tem em casa chamado teletela. Essa teletela ela vai falando, na verdade o mundo foi dividido em 3 grandes blocos, que é a Eurásia, Lestásia e a Oceania, e só tem um partido que controla tudo, ninguém vota. Esse partido ele coloca propagandas políticas nessa teletela, e essa teletela ela controla, ela tem microfones e ela controla o que está acontecendo dentro das casas das pessoas. O que acontece? Quem controla isso tudo é o grande irmão, ou o Big Brother, né? E aí, com isso, as pessoas elas vão ficando cada vez mais alienadas, porque o medo vai tomando conta delas e elas vão apagando o passado de como que era a vida sem sem esse estilo de vida, né? Sem um governo totalitário tomando conta de tudo. Em relação ao nosso protagonista aqui, é o Winston, ele trabalha acho que é a Comissão da Verdade, trabalha aí para uma parte da verdade. E o que isso significa? Que nada é verdade. Aí que eu falo que a gente pode entrar com a pós-verdade conversando com os alunos. Esse livro aqui, gente, pelo amor de Deus, esse livro aqui foi escrito, sei lá, em 1950 alguma coisa, eu não sei quando, eu não olhei isso, esqueci. Na verdade, eu posso até ter olhado, mas eu esqueci. Foi publicado em 1949. E olha só os assuntos que ele traz pra gente hoje, né? Por exemplo, o passado, como eu estava dizendo, ele pode ser mudado. O que isso significa? O Winston ele trabalha num lugar onde, se o partido colocou algumas metas para serem cumpridas e eles não cumpriram essa meta, o Winston ele volta, ele vai lá naqueles arquivos de jornais, naquelas matérias e altera essas metas que foram colocadas lá no passado. Com isso, as pessoas acham que o mundo está só melhorando, mas na verdade o mundo está decadente, está horrível, está tudo sujo, está tudo horrível. Mas eles acham que o mundo está melhorando, porque as informações que o partido vai passando é de que está tudo ótimo, é de que eles bateram as metas, é que antes era de um jeito e era do outro. E o responsável por isso é o nosso protagonista, porque ele vai lá e altera o passado, altera as metas colocadas pelo governo, né? E se as informações estão sendo apagadas e modificadas, o que as pessoas estão vendo também, a forma deles verem o mundo também está sendo modificada, né? Uma das coisas que eles colocam aqui é a questão da linguagem, como eu falei. Então a gente pode trazer atividades que falam sobre a linguagem, sobre a modificação da linguagem, a gente pode falar sobre a linguística, né? O estudo da língua e como que ela foi modificada durante os anos e como que o pensamento ele é afetado pela linguagem, né? Se eu tiver algum material de apoio de qualquer um desses livros, eu vou colocar aqui embaixo, tá? O que acontece? Nesse governo aqui, eles começam a perceber que quanto menos palavras a gente tiver, quanto menos repertório linguístico as pessoas tiverem, mais vai ser difícil delas elaborarem um pensamento. Então, com isso, eles começam, tem uma parte que ele fala aqui do bom, né? Se você está falando que existe uma coisa boa, você não precisa falar que tem uma coisa que não é tão boa, uma coisa má, uma coisa... Não. Qual que é o contrário de bom? Desbom. Se você perdeu essas palavras que ficam no meio do caminho entre o bom e o mal, você perde a forma de você analisar o bom e o mal. Você tem o bom e o desbom. É só isso. Todas as nuances que tem no meio do caminho, elas vão se perdendo não só linguisticamente,
mas também pelo pensamento. E com isso a pessoa vai ficando cada vez mais alienada. Com isso a gente pode falar da política, a gente pode falar de esquerda e direita e de centro, do que é isso, com muito cuidado, que a gente sabe que a gente está num momento complicado, mas assim, a gente pode trazer um debate onde a gente deixa essa galerinha de hoje falar o que elas pensam sobre isso. Trazer algum texto de apoio que fale sobre a pós-verdade. O que é a pós-verdade? A pós-verdade, na verdade, é a verdade que cabe em cada um, né? A verdade agora está sendo assim, o que eu sinto é a verdade. Então, a gente não está trabalhando com informação. A gente pode elaborar um jornalzinho dentro da sala de aula, onde eles tragam algumas notícias atuais para a gente falar sobre o jornal. E com isso a gente pode também contemplar a competência de pensar num trabalho, num projeto de vida para esses adolescentes, né? A gente pode colocar fazer um jornal dentro da escola, dentro da sala, e você é responsável, é o editor-chefe, você é responsável pelas fotografias, você é responsável pela pesquisa. Montar isso dentro da sala de aula tem tudo a ver com 1984. Se o professor tiver tempo disponível, seria riquíssimo, né? O doido da garrafa, eu já falei em outro vídeo, porque ele também foi adotado no primeiro ano do médio, eu acho, no segundo, não sei. Enfim, esse livro aqui é apaixonante, ele é sensacional e uma das coisas que eu proponho de atividade com ele é fazer com que os alunos produzam crônicas, porque esse livro aqui ele trata de crônica. A autora Adriana Falcão é o meu amorzinho, como eu adoro a Adriana Falcão, muito, 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 tudo que essa mulher escreve é sensacional. E aí, ela faz um monte de crônicas com vários temas e assim, é perfeito. E aí eles tendo contato com essas crônicas, de repente eles produzirem crônicas do que eles estão vendo no dia a dia. Então assim, eu amo esse livro, eu acho que ele tem um grande potencial para a gente estimular, fazer com que eles produzam alguma coisa. Ele vai contemplar o autoconhecimento, o autocuidado e qualquer coisa relacionada a você refinar os pensamentos e também usar o que está acontecendo no dia a dia, de repente a gente articular também o projeto de vida, porque a gente pode ter autores em potencial dentro da sala de aula, na verdade, e é um livraço, tá? Ele é fininho, ele tem um material de apoio proposto pela editora, por isso que eu não vou entrar em muitos detalhes, vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Professor, dá uma olhada, dá uma lida, porque tem algumas coisas interessantes de atividades que podem ser feitas com esse livro aqui. Bom, Todo Dia, Mesma Noite, esse livro aqui é um livro de não ficção. É um livro que ele cabe, a gente pode contemplar o autoconhecimento, o autocuidado, pensamento crítico e criativo, são competências da BNCC. Esse livro, ele fala sobre o incêndio na Boate Kiss. A autora, ela é sensacional, porque apesar de ser um livro de não ficção, o que ela traz pra gente é um presente, sabe? A narrativa dela, ela coloca a gente dentro daquela história, apesar de você saber que é um livro de não ficção, a forma que você vai lendo vai te colocando tão dentro daquilo tudo que às vezes você chega a torcer para que aquilo não aconteça. A gente tem relatos aqui, não é um livro como relato, sabe? Ela vai falando como se fosse realmente como se ela estivesse contando uma história pra gente. Ela conta de acordo com vários núcleos, a visão de vários núcleos. Por exemplo, o casal estava em casa, ou então o bombeiro que estava jantando, ou então ela vai colocando vários núcleos, vários pontos de referência, de olhares para essa história. E aí, com isso, ela faz uma denúncia social muito grande, né? Desse viés que o nosso país tem de botar tudo na malandragem. O que aconteceu aqui foi uma coisa assim, foi uma reunião de imprudência, de falta de cuidado com o outro. Então, assim, ela fala sobre a parte política também. Foram muitos mortos, foram 200 e poucos mortos, sabe? 242 pessoas que foram mortas nesse desastre, que não foi acidente, porque, assim, foi um acidente, gente, mas, assim, foi muita negligência de todo mundo envolvido. A boate, ela não tinha alvará para funcionar, sabe? Aconteceu o incêndio, as pessoas correndo, os seguranças não estavam entendendo o que estava acontecendo, travavam as pessoas para eles pagarem comanda,
E a parte social, né, gente? Que assim, uma cidade inteira você via, de um lado, a compaixão, por isso que a gente pode promover um debate muito grande sobre isso daqui, falar sobre licenças, sobre o que acontece dentro para você abrir um estabelecimento, o que é preciso, falar sobre isso com os alunos, porque eles estão nesse momento onde eles estão frequentando esses lugares, então é bom eles saberem em volta o que eles precisam ter para estarem num lugar seguros, porque assim, e o que aconteceu aqui, na verdade, os mortos, as pessoas começavam a chegar morrendo, ninguém conseguia entender o que era, e porque entubavam e eles não conseguiam respirar, na verdade eles tinham sido envenenados, porque aquele material daqueles colchões, ele produzia um gás que parecia que era o mesmo gás das câmeras de Auschwitz, sabe? Então assim, ele cabe um debate muito rico, por isso a gente pode colaborar muito com os alunos, a gente trazendo esse tipo de debate para dentro da sala de aula. Eu acho que um seminário seria até legal, mas eu acho que o debate seria mais rico. Não é um livro que é fácil de ler, ele é bem pesado, ele é bem difícil, mas é necessário a gente promover esse tipo de conversa dentro da sala de aula, ok? E por fim eu vou falar, meu queridinho, olhos d'água, meu Deus do céu, gente, essa Conceição Evaristo, pelo amor de Deus, cara, essa mulher aqui, ela, nossa, a história de vida dela é muito sensacional. Ela foi empregada doméstica, ela lutou, batalhou pra caramba pra estudar. Hoje ela tá fazendo doutorado, ou já fez doutorado em literatura. E a forma que ela escreve aqui são 15 contos que falam onde a mulher negra tá como principal, sabe? Ou fala da mulher negra ou fala dos filhos das mulheres negras. Então, assim, são 15 contos que falam sobre isso, contos muito, muito fortes, onde coloca a mulher negra em diversos aspectos. Ela não é estereotipada, não é só empregada doméstica, ela está em vários setores, porque é isso que a gente vê. A gente vê mulheres negras em vários lugares, ocupando diversos espaços, e o que ela faz aqui é tratar a literatura marginal. Eu vou colocar na descrição do vídeo algumas entrevistas da Conceição Evaristo, onde ela fala sobre essa literatura marginal. Se eu tiver algum texto de apoio também, eu vou colocar aqui embaixo para que vocês entendam o que é a literatura marginal. E assim, esteticamente é um livro perfeito, sabe? A Conceição Evaristo tem uma forma de escrever, é uma prosa poética, nossa, é uma literatura riquíssima, muito, muito, muito rica. Então, assim, esse livro ele é pedido em alguns vestibulares, não deixem de ler, é um livro que vocês não precisam ler de capa a capa de uma vez só. Eu li numa sentada, porque ele é muito, muito, muito gostoso de ler, apesar de ser bem pesado e de eu ter ficado com os olhos d'água por muitos, muitos e muitos contos desse aqui, a maioria deles, certo? Então é isso aí, galerinha. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Compartilhem o vídeo, dê um joinha e ó, beijo, até a próxima.